Quando olhamos para o céu à noite, costumamos pensar que já conhecemos bem a nossa galáxia. Sabemos onde está o Sol, conhecemos seus planetas, damos nomes às constelações. Mas e se eu dissesse que a Via Láctea ainda guarda segredos que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o cosmos? A cada ponto brilhante que existe no céu, uma história é contada. Algumas antigas, escritas há bilhões de anos, outras ainda sendo construídas neste exato momento. Entre nebulosas, estrelas e mundos invisíveis, nossa galáxia é um verdadeiro oceano cósmico, repleto de enigmas esperando para serem desvendados. E por mais que os telescópios modernos tenham revelado maravilhas inimagináveis, eles também nos mostraram algo ainda mais fascinante. Quanto mais aprendemos sobre a Via Láctea, mais percebemos o quanto ainda não entendemos sobre ela. A Via Láctea é o nosso endereço cósmico, o berço de todas as histórias que conhecemos. Mas o que acontece quando olhamos para além das fronteiras familiares do Sistema Solar? Quando ultrapassamos os limites conhecidos e seguimos rumo ao desconhecido? É nesse ponto que começa a nossa jornada. Conforme deixamos o Sol para trás, mergulhamos na escuridão profunda até alcançar o limite invisível da nuvem de Oort, uma bolha colossal de gelo e poeira que envolve o Sistema Solar e pode abrigar trilhões de cometas adormecidos. É ali, nesse abismo silencioso, que termina o domínio do Sol e começa o território do desconhecido. Mais adiante, encontramos uma cena que parece saída de um pesadelo cósmico, uma estrela engolindo seu próprio planeta. Pela primeira vez na história, os astrônomos testemunharam esse acontecimento, uma prévia do que o futuro reserva para o nosso próprio mundo, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e consumir tudo o que estiver ao seu alcance. Mas o espetáculo não para aí. Entre as estrelas, descobrimos algo ainda mais impressionante, um buraco negro de massa estelar colossal, o maior já identificado na Via Láctea, com mais de 30 vezes a massa do Sol. Um verdadeiro monstro invisível, orbitando silenciosamente ao lado de uma estrela comum. E então, à medida que afastamos o olhar para compreender o todo, surge uma revelação ainda mais desconcertante. Talvez a Via Láctea esteja sozinha. Novas evidências indicam que nossa galáxia pode estar localizada dentro de um gigantesco vazio cósmico, uma região quase sem galáxias ao redor. Um deserto de dimensões inimagináveis, que pode explicar tanto os enigmas da expansão do universo, quanto o silêncio das civilizações alienígenas. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar comigo nessa viagem incrível, da fronteira gelada da nuvem de Oort até os buracos negros mais profundos do espaço. Essa é a Via Láctea como você nunca viu. Se você olhar bem ao redor, vai reparar que estamos de costas para o Sol, deixando para trás planetas, asteroides e luas, enquanto encaramos o vasto e profundo espaço à nossa frente. Pode parecer que não existe absolutamente nada entre nós e as estrelas distantes, mas será mesmo verdade? O espaço além de Netuno parece vazio à primeira vista, porém não é bem assim. E se eu dissesse que o nosso sistema solar está no centro de uma gigantesca bolha de gelo, uma bolha que pode conter bilhões, talvez trilhões, de cometas e outros objetos enigmáticos? Mas como será que essa estrutura tão grande se formou? O quão longe ela está do Sol? E o mais importante, existe a possibilidade de alguns de seus objetos virem em direção ao centro do sistema solar, ou pior, em direção à Terra? Antes de explorarmos a nuvem de Oort,
Primeiro precisamos entender o que são os cometas. E quando falamos em cometa, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o cometa Halley, e ele é um excelente exemplo. Esses corpos cósmicos incríveis são constituídos principalmente por gelo, gases congelados, rochas e poeira, geralmente com dimensões próximas às de uma cidade pequena. Ao se aproximarem do Sol durante suas trajetórias orbitais, os cometas começam a aquecer. Este aumento de temperatura faz com que eles liberem poeira e gases, formando sua cauda luminosa característica, que pode se estender por milhões de quilômetros através do espaço. Existem dois tipos principais de cometas: os de curto período e os de longo período. Os cometas de curto período têm origem principalmente no cinturão de Kuiper ou no disco disperso, duas regiões situadas além da órbita de Netuno, iniciando a aproximadamente 30 unidades astronômicas e se estendendo até mais de 100 unidades astronômicas do Sol. Esses cometas levam menos de 200 anos para realizar uma volta completa ao redor do Sol e geralmente possuem órbitas planas e alinhadas com as órbitas planetárias. Por outro lado, os cometas de longo período têm órbitas altamente inclinadas e elípticas, surgindo de todas as direções do céu e apresentando períodos orbitais que podem durar milhares de anos. As órbitas no cinturão de Kuiper são relativamente estáveis, por isso poucos cometas vêm diretamente dessa região. Já o disco disperso é muito mais dinâmico e caótico, e acredita-se que seja a origem da maioria dos cometas de curto período. Os cometas que vêm do disco disperso inicialmente passam pela região dos planetas externos, sendo então chamados de centauros. Com o tempo, esses centauros podem migrar mais para o interior do sistema solar, se tornando os famosos cometas de curto período. Até hoje, já identificamos mais de 4.800 deles. Contudo, há um mistério importante. Os cometas perdem massa e se desgastam cada vez que se aproximam do Sol, o que faz com que alguns deles se desintegrem completamente e desapareçam. Apesar disso, novos cometas continuam surgindo misteriosamente. Mas como após 4,5 bilhões de anos, desde a formação do nosso sistema solar, esses corpos gelados ainda continuam a aparecer. Afinal, de onde eles vêm? O que os traz até nós? Essas perguntas intrigaram os cientistas durante o século XX, em especial o astrônomo holandês Jan Oort, que o propôs uma teoria para tentar resolver esse mistério em 1950. Além disso, Oort também realizou o cálculo da distância entre o Sistema Solar e o centro da Via Láctea, e foi um dos primeiros a sugerir a existência de matéria invisível na galáxia, isso com base nos movimentos das estrelas, uma das pistas iniciais para o conceito moderno de matéria escura. Para compreender melhor a teoria de Oort, precisamos voltar aproximadamente 4,5 bilhões de anos, época em que o Sistema Solar estava se formando a partir de um grande disco plano de materiais girando ao redor do Sol. Os planetas internos, mais próximos ao Sol e, portanto, mais quentes, se tornaram menores e rochosos. Em contrapartida, os planetas externos, localizados em regiões muito mais frias, cresceram significativamente em tamanho. Neste ambiente gelado, a água existia na forma de gelo, misturada com poeira e outros materiais. Esses fragmentos colidiam constantemente, se fundindo e formando objetos cada vez maiores. Mesmo após a formação dos planetas, uma enorme quantidade desses blocos gelados, chamados planetesimais, permaneceu, compostos do mesmo material que deu origem aos planetas. Mas os planetas gigantes, graças à sua imensa gravidade, capturavam tudo o que chegava perto deles. Esses objetos gelados eram absorvidos ou lançados em órbitas extremamente alongadas, alguns sendo arremessados em direção ao Sol, enquanto outros eram expulsos para o espaço profundo. Trilhões desses blocos de gelo foram dispersos por todo o sistema solar, e apesar de cada um possuir pouca massa individualmente, suas interações gravitacionais, somadas em grande número, geraram impactos significativos.
Com o tempo, essa dinâmica gravitacional fez com que Saturno, Urano e Netuno se deslocassem gradualmente para órbitas mais distantes do Sol, enquanto Júpiter migrou levemente para uma órbita mais interna. Durante essa migração planetária, Netuno teve diversos encontros gravitacionais com esses corpos gelados, os lançando em órbitas caóticas e altamente inclinadas. Esse rearranjo dos planetas externos provocou um evento no Sistema Solar, conhecido como o intenso bombardeio tardio. Hoje, esses objetos estão distribuídos em 3 regiões principais. A primeira é conhecida como Cinturão de Kuiper, batizada em homenagem ao astrônomo Gerard Kuiper. Ela começa logo após a órbita de Netuno e se estende de 4,5 até aproximadamente 7,5 bilhões de quilômetros do Sol. Nessa região, os objetos possuem órbitas relativamente estáveis e alinhadas com o plano orbital dos planetas. A segunda região, como vimos, é o disco disperso, uma área mais extensa e caótica que contém objetos gelados que foram lançados por Netuno em trajetórias muito mais elípticas e instáveis. O disco disperso se sobrepõe parcialmente ao cinturão de Kuiper e alcança distâncias de até 15 bilhões de quilômetros do Sol. Além dessas 2 regiões, existe uma imensa nuvem esférica, composta por objetos gelados, que começa aproximadamente entre 300 e 750 bilhões de quilômetros de distância, cerca de 65 vezes mais longe que Netuno, e se estende até quase um ano-luz do Sol. Essa região foi batizada de Nuvem de Oort, em homenagem ao astrônomo Jan Oort, e é exatamente daqui que vêm os cometas de longo período. Resumindo, a gravidade dos planetas gigantes empurrou inúmeros planetesimais gelados para muito longe do Sol, enquanto a gravidade da própria Via Láctea provavelmente estabilizou essas órbitas nas regiões mais distantes do Sistema Solar, onde a influência planetária é mínima. Esses objetos formaram, então, a região que chamamos hoje de Nuvem de Oort. Acredita-se que a parte externa dessa nuvem contenha trilhões de objetos com mais de 1 quilômetro de diâmetro e bilhões de corpos com cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Apesar de ser uma região povoada, a distância entre cada objeto é de dezenas de milhões de quilômetros. A massa total da nuvem de Oort ainda é um mistério, mas tomando o cometa Halley como referência, estima-se que seja cerca de 5 vezes a massa da Terra. No passado, as estimativas sugeriam que sua massa poderia ser muito maior, chegando até 380 vezes a da Terra. Mas os avanços recentes na compreensão dos tamanhos dos cometas de longo período levaram a ajustes mais realistas desses valores. Plutão foi o primeiro objeto descoberto no cinturão de Kuiper. 60 anos depois, em 1992, foi identificado o objeto chamado 1992 QB1, abrindo caminho para muitas outras descobertas nessa região. Enquanto já descobrimos muitos objetos no cinturão de Kuiper, ainda não identificamos com certeza nenhum corpo que pertença claramente à nuvem de Oort. 2 candidatos interessantes são Sedna e o objeto 2012 VP-113. Ambos possuem órbitas extremamente elípticas e distantes, longe demais para terem sido diretamente influenciados por Netuno. Então, como esses objetos chegaram onde estão hoje? Uma hipótese intrigante é que esses corpos sejam originários da nuvem de Oort e tenham sido perturbados por estrelas que passaram próximas ao nosso Sistema Solar no passado, os lançando em direção ao centro do Sistema Solar. Contudo, isso ainda permanece como um mistério não resolvido. Outro ponto fascinante é a enorme discrepância nos cálculos feitos pelos astrônomos sobre quantos objetos deveriam existir na nuvem de Oort desde a formação do Sistema Solar. Inicialmente, estimaram cerca de algumas dezenas de bilhões, mas, ao observarem cometas de longo período, perceberam que esse número poderia chegar a trilhões, uma diferença gigantesca.
Uma das hipóteses levantadas para essa discrepância é que parte desses cometas tenha origem extrasolar, tendo sido capturados pelo Sol durante encontros estelares nos primeiros estágios do Sistema Solar, embora essa ideia ainda seja altamente especulativa. Outra teoria ainda mais ousada sugere a existência de um planeta desconhecido no nosso Sistema Solar, situado muito além da órbita de Netuno, o famoso planeta 9. Essa hipótese surgiu porque muitos cometas de longo período possuem órbitas estranhamente alinhadas, como se algo estivesse influenciando sua trajetória. Além disso, certos objetos do cinturão de Kuiper apresentam uma tendência orbital semelhante. Esse planeta hipotético poderia ter até 10 vezes a massa da Terra, mas até agora sua existência não foi confirmada. A região onde ele estaria localizado é tão distante e vasta que poderíamos facilmente deixar escapar um planeta inteiro, sem sequer notar. Até hoje, nenhuma sonda espacial chegou perto da nuvem de Oort. A Voyager 1, a nave espacial mais distante que já lançamos, levará cerca de 300 anos apenas para alcançar a borda interna dessa região, e aproximadamente 30 mil anos para atravessá-la completamente. Outras 4 sondas espaciais, Voyager 2, New Horizons, Pioneer 10 e Pioneer 11, também estão atualmente em trajetórias que as levarão para fora do Sistema Solar, mas já estarão desativadas quando chegarem à nuvem de Oort. Ainda assim, pode ser possível detectar algum objeto dessa região, caso ele seja lançado em direção às regiões internas do Sistema Solar. Na década de 80, até surgiu uma proposta para a construção de uma sonda chamada TAO, cujo objetivo era alcançar uma distância de 1000 unidades astronômicas em 50 anos, com uma de seus principais objetivos sendo justamente estudar a nuvem de Oort, mas infelizmente essa missão nunca saiu do papel. Já em 2014, foi proposta ao programa Discovery da NASA uma missão denominada Whipple Mission, um observatório especialmente projetado para detectar objetos tanto da nuvem de Oort quanto do cinturão de Kuiper. A ideia era colocar esse telescópio em órbita ao redor do ponto L2 e, usando um fotômetro, observar estrelas distantes em busca de trânsitos de objetos situados até 10 mil unidades astronômicas de distância. E adivinha? Infelizmente, essa também teve o mesmo destino da TAO. A nuvem de Oort é, ao mesmo tempo, uma fronteira e um mistério. Uma espécie de muralha que marca o limite entre o Sistema Solar e o espaço interestelar. Apesar de estar tão incrivelmente distante que nenhuma das sondas mais rápidas da humanidade conseguiu sequer chegar perto, a nuvem de Oort tem nos contado sua história aos poucos, por meio dos cometas que nos visitam e das órbitas estranhas que desafiam a lógica. E é justamente essa distância, esse véu de incerteza, que torna tudo tão fascinante. Porque a nuvem de Oort nos obriga a sonhar grande, a imaginar o que mais pode estar escondido lá fora, nos cantos mais remotos do nosso quintal cósmico. Ela também nos lembra de algo fundamental. O Sistema Solar não termina em Plutão, não termina no cinturão de Kuiper, não termina sequer nos limites da heliosfera. Há um oceano de gelo, poeira e possibilidades orbitando o Sol a distâncias tão imensas que beiram o surreal. E é dessa vastidão que surgem perguntas capazes de empurrar a ciência para frente. Teria o Sol capturado cometas de outros sistemas? Existe mesmo um planeta 9 escondido no escuro? E quantos outros corpos misteriosos ainda aguardam sua chance de entrar em cena, riscando os céus como visitantes inesperados? Por enquanto, tudo o que temos são hipóteses, modelos, suspeitas e alguns cometas curiosos que resolveram passar para dar um oi. Mas isso não é pouco. É o começo de algo muito maior. Na narrativa do cosmos,
repleta de descobertas extraordinárias, somos levados a eventos celestiais que desafiam nossa compreensão do universo. Em uma descoberta inovadora, astrônomos observaram diretamente um planeta sendo engolido por sua própria estrela. Esta é a primeira vez que um evento como esse é registrado na história astronômica. A estrela está localizada a cerca de 12.000 anos-luz, na constelação da Águia, e o planeta que essa estrela faminta devorou é parecido com Júpiter. Essa observação é especial porque oferece um vislumbre do futuro de nosso sistema solar. À medida que o Sol se aproxima do fim de seu ciclo de vida e se transforma em uma gigante vermelha, é esperado que se expanda a ponto de engolir os planetas internos, incluindo Mercúrio, Vênus e até mesmo a Terra. Essa descoberta pode contribuir para previsões mais precisas sobre o futuro do nosso sistema solar. No entanto, surge a pergunta: como será que os astrônomos fizeram essa descoberta espetacular? Como eles têm tanta certeza de que é uma estrela devorando um planeta, em vez de algum outro evento catastrófico no espaço? E mais importante, por que essa descoberta é tão crucial para a astronomia? Seguindo essa linha de evolução estelar, também conheceremos o sistema binário MY Camelopardalis, que fica a 13.000 anos-luz da Terra. Inicialmente classificada como uma estrela variável, essa dupla estelar massiva foi identificada em 2014 por cientistas espanhóis, e tudo indica que essas duas gigantes azuis estão prestes a se fundir em um espetáculo inimaginável. Uma estrela semelhante ao Sol passa a maior parte de sua vida na fase de sequência principal, onde um delicado equilíbrio é mantido entre a força gravitacional interna e a pressão externa, gerada no núcleo pela fusão nuclear de hidrogênio em hélio. No entanto, uma vez que o suprimento de hidrogênio no núcleo é esgotado, essa fusão nuclear para, perturbando o equilíbrio. A próxima reação nuclear no núcleo envolve a fusão de hélio em carbono, mas isso não pode começar instantaneamente devido à temperatura necessária ser 10 vezes maior que a temperatura atual do núcleo de hélio. Consequentemente, a força gravitacional comprime o núcleo, que entra em colapso, aumentando a temperatura da estrela e desencadeando a fusão de hidrogênio em suas camadas externas de plasma. Esse processo leva à fusão de hélio em elementos mais pesados, aumentando ainda mais a temperatura e a produção de energia nas camadas externas da estrela. Esse aumento de energia produz uma pressão externa que impulsiona a expansão das camadas da estrela, aumentando significativamente seu tamanho. Essa fase é o ponto marcante em que a estrela, no ciclo de sua vida, se torna uma gigante vermelha. À medida que a estrela se expande, sua área de superfície aumenta consideravelmente, marcando uma queda significativa em sua temperatura. Estrelas com uma massa variando de 0,3 a 8 vezes a do nosso Sol seguem esse caminho evolutivo. Modelos preditivos da evolução estelar sugerem que, à medida que o Sol transita para a fase de gigante vermelha, sua expansão poderia potencialmente alcançar a órbita de Marte e, consequentemente, engolindo Mercúrio, Vênus e Terra. A busca por um evento assim no universo era crucial para validar os modelos de evolução estelar. No entanto, encontrar um acontecimento desses é extremamente difícil, devido a muitos eventos catastróficos envolvendo estrelas compactas e buracos negros, que poderiam se parecer com uma estrela engolindo seu planeta. Portanto, os astrônomos precisavam ter muito cuidado enquanto procuravam um evento como esse. Mas como será que eles começariam essa busca? A teoria era de que, à medida que uma estrela se expande e engole um planeta, ela desencadearia ejeções brilhantes de massa. Assim, os astrônomos iniciaram sua busca por explosões de massa no espectro visível e infravermelho, usando dados do ZTF, uma câmera acoplada ao telescópio Samuel Oschin, que pertence ao Observatório Palomar, na Califórnia.
E, incrivelmente, essa busca levou a uma fonte de luz transitória bem peculiar. Essa fonte de luz se iluminou rapidamente em apenas 10 dias, e depois diminuiu lentamente ao longo de cerca de 6 meses. Curiosamente, eles notaram que começou a ficar mais brilhante no infravermelho médio cerca de 7 meses antes da grande explosão. Essa luz continuou durante a explosão e durou pelo menos 15 meses. Mas como será que os astrônomos concluíram que estavam testemunhando uma estrela consumindo seu planeta, ao invés de outro evento cósmico dramático envolvendo uma anã branca, estrela de nêutrons ou um buraco negro? Bem, houve 4 pistas que tornaram esse evento diferente de outros. Esse durou mais tempo e era mais brilhante. Além disso, não foi detectada a emissão de raios-x com o telescópio Swift, eliminando a possibilidade de acreção de matéria por uma estrela de nêutrons ou buraco negro. A análise espectroscópica da explosão também não revelou linhas de emissão atômica, confirmando ainda mais a ausência de uma estrela compacta ou buraco negro. Finalmente, a observação de emissão de infravermelho médio sugere a presença de uma casca de poeira quente ao redor da estrela, fornecendo mais evidências que apontam para uma estrela engolindo seu planeta. Ao examinar as imagens do astro em luz visível e infravermelho médio em vários estágios, percebemos uma diferença perceptível no tamanho da estrela entre as imagens A e C, indicando sua transição para a fase de gigante vermelha. Agora, considerando a curva de luz multicolorida da fonte transitória, é possível ver um pico na intensidade de luz e, mais importante, a seção ampliada próxima ao pico revela um rápido aumento na luminosidade a partir de um estado adormecido. Essas características confirmam a colisão de uma estrela com outro corpo celeste. Agora, a única pergunta que restava era: que objeto é esse? Enquanto os astrônomos descartaram os cenários envolvendo uma anã branca, estrela de nêutrons ou buraco negro, 2 outras possibilidades permaneceram. E se o evento fosse algum tipo de supernova ou a fusão de 2 estrelas? Pistas para esse quebra-cabeça foram encontradas no espectro de luz, revelando moléculas peculiares como óxido de titânio e óxido de vanádio, além de traços de monóxido de carbono. Essas moléculas só podem existir em estrelas do tipo M ou regiões de baixa temperatura. A emissão infravermelha indicou resfriamento rápido, pois a luz infravermelha significa materiais mais frios em comparação com as emissões ultravioleta e óptica, que vêm do plasma estelar quente. No entanto, em uma explosão de supernova, uma estrela se aquece bastante e brilha intensamente. Ou seja, é meio contraditório pensar que isso poderia ser uma supernova, se ao redor dessa estrela também podemos encontrar materiais frios, o que basicamente elimina essa última possibilidade. Finalmente, restava apenas um evento cósmico que os astrônomos precisavam descartar: uma colisão de 2 estrelas. Especificamente, queriam saber se o objeto companheiro envolvido no evento era uma estrela ou um planeta, e as propriedades espectrais no trânsito eram muito semelhantes a outro evento violento, que já foi observado antes, tanto dentro quanto fora da nossa galáxia, a nova luminosa vermelha. Uma nova luminosa vermelha é uma explosão estelar teoricamente causada pela fusão de 2 estrelas. Elas são caracterizadas por uma coloração vermelha distinta e uma curva de luz que persiste com um brilho intenso no infravermelho. É importante ressaltar que as novas luminosas vermelhas não devem ser confundidas com as novas padrão. Essas são explosões que ocorrem na superfície das estrelas anãs brancas. Para entender melhor toda essa dinâmica e as propriedades dos objetos em fusão, os astrônomos conduziram observações adicionais usando o telescópio espacial infravermelho da NASA. No entanto, o que descobriram foi inesperado. A energia total observada em novas vermelhas típicas era cerca de 1000 vezes maior do que a energia liberada por esta estrela, desde seu surto inicial. A luminosidade relativamente baixa
poderia ser devido a uma pequena quantidade de hidrogênio liberada durante o surto, indetectável nas observações por radiotelescópios. Essa discrepância na liberação de energia sugeriu que o evento não era uma nova vermelha, considerando que a energia era 1000 vezes menor do que a geralmente observada em fusões estelares. Finalmente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Os astrônomos determinaram que o objeto em fusão era um planeta, não uma estrela. À medida que a estrela se expandia, o planeta em órbita colidiu com ela. Usando nosso sistema solar como referência, a massa de Júpiter é 1/1000º da massa do Sol. Portanto, para estimar a massa do planeta envolvido na colisão cósmica, os astrônomos usaram a massa de Júpiter como unidade. Concluíram que o planeta envolvido provavelmente tinha uma massa entre 0,1 a 10 vezes a de Júpiter, o que corroborava com as observações. Esse tipo de evento celestial, onde uma estrela engole seu próprio planeta, agora é chamado de nova vermelha subluminosa, um termo que informalmente descreve um evento menos luminoso do que uma nova vermelha típica. Mas por que essa descoberta é tão significativa na astronomia? O conceito de um planeta sendo consumido por sua estrela hospedeira, durante as últimas fases de sua vida, já havia sido teorizado. Observá-lo diretamente reafirma que nossa compreensão da evolução estelar está no caminho certo. Além disso, presenciar tal evento fornece uma visão arrepiante do futuro destino da Terra. Isso só nos mostra que fusões envolvendo estrelas é realmente algo fascinante. Já tivemos a oportunidade de detectar a fusão entre duas estrelas de nêutrons, mas nunca observamos a fusão de duas estrelas de sequência principal. Mas isso, aparentemente, está prestes a mudar. Essa é MY Camelopardalis. Por muito tempo, acreditava-se que esse era apenas um objeto solitário. No entanto, cientistas espanhóis descobriram recentemente que são, na verdade, duas estrelas enormes em processo de fusão. MY Camelopardalis, ou MyCam, está a 13.000 anos-luz da Terra. Ela costumava ser classificada como uma estrela variável, mas foi apenas em 2014 que um grupo de cientistas definiu MyCam como um sistema estelar binário. A descoberta foi feita graças a um telescópio de 2,2 metros que fica no Observatório de Calar Alto. Ambas as estrelas têm uma massa considerável e estão bem próximas uma da outra, com suas atmosferas quase se tocando. Uma delas tem 38 vezes a massa do nosso Sol, enquanto sua companheira possui 32 massas solares. O raio de cada uma delas mede 700 vezes o da nossa Terra. Como comparação, isso é 6 vezes o raio do nosso Sol. Quanto à idade desses objetos, são relativamente jovens, não possuindo mais que 2 milhões de anos. MyCam pode ser chamado tranquilamente de um dos sistemas binários mais massivos conhecidos pela ciência. Ambos os objetos do sistema são gigantes azuis do tipo O. Sua velocidade de rotação pode chegar a 1 milhão de quilômetros por hora, com a temperatura superficial de cada uma delas atingindo até 40.000 graus Celsius. O período orbital ao redor de seu centro de massa comum é de cerca de 28 horas, o que significa que ambos os gigantes completam uma órbita ao redor um do outro em pouco mais de um dia. E é justamente essa órbita estreita que explica as constantes mudanças em sua luminosidade, o que fazia os astrônomos pensarem que se tratava de uma estrela variável. MyCam também é muito brilhante, o que o torna visível mesmo através de um telescópio convencional. Tudo indica que MyCam originalmente se formou como um sistema binário, e levando em consideração a proximidade das estrelas, elas estão destinadas a colidirem e depois se fundirem em uma única estrela enorme, cuja massa pode chegar a até 60 massas solares. Graças à modelagem teórica, se presume que quando as estrelas se fundem,
liberam quantidades incríveis de energia como resultado. Se isso acontecer com MyCam, os astrônomos poderão observar esse evento, confirmando a teoria de que algumas estrelas supermassivas são formadas quando dois objetos menos massivos se fundem. Até o momento, só conseguimos registrar o resultado da colisão de duas estrelas de nêutrons. Quando essas estrelas se fundem, são capazes de gerar um campo magnético bilhões de vezes mais poderoso que o da Terra. Esse processo pode ser acompanhado por um clarão de raios gama, a emissão de energia mais poderosa conhecida por nós, e, em teoria, esse processo resulta na formação de uma estrela de nêutrons com uma massa ainda maior, ou então na formação de um buraco negro. No entanto, apesar da escala gigantesca desse fenômeno, os astrônomos nunca conseguiram observar diretamente o processo de fusão de estrelas. Um desses eventos, detectado em 2018, é a emissão de raios gama GRB 150101. O evento possibilitou estabelecer uma conexão com ondas gravitacionais detectadas em 2015, o que mais tarde, devido todas as análises e evidências, foi determinado como a fusão de duas estrelas de nêutrons. Parece que algo semelhante aguarda a MyCam, e se um sistema planetário estivesse em sua proximidade, seria um lugar bem menos sereno em comparação com o nosso planeta. O sistema MyCam também é peculiar pelo fato de estar localizado em uma região da Via Láctea densamente povoada por outras estrelas. Regiões assim são chamadas de aglomerados abertos. Fusões estelares são relativamente comuns em áreas desse tipo, uma vez que o número de estrelas lá é muito maior do que nas proximidades do nosso sistema. De acordo com as últimas estimativas, colisões estelares em aglomerados abertos e globulares devem ocorrer aproximadamente uma vez a cada 10.000 anos. Ao contrário do MyCam, objetos como o nosso Sol são viajantes solitários em uma enorme galáxia. No entanto, corpos celestes como a nossa estrela não são tão comuns no universo. Na Via Láctea, estrelas semelhantes ao nosso Sol representam apenas cerca de 2%, enquanto a maioria das estrelas fazem parte de sistemas múltiplos. Além dos sistemas binários, temos como exemplo os sistemas estelares triplos. A maioria das estrelas pertencentes a esses sistemas múltiplos tem que lutar contra a força gravitacional de seus companheiros ao longo de sua vida. Essa interação gravitacional e a provável proximidade de outras estrelas leva à formação de sistemas estelares ainda maiores. A maioria das estrelas supermassivas conhecidas hoje pode, em algum momento, ter feito parte de sistemas com pelo menos um companheiro de massa parecida. Graças aos frequentes trânsitos em sistemas estelares múltiplos, os cientistas conseguem investigar esses objetos celestes com mais detalhes. No futuro, esse sistema estelar nos permitirá confirmar ou não algumas hipóteses sobre a formação de estrelas massivas em nossa galáxia. Quando objetos celestes como esses são descobertos, nossa crença do quão incrível é o nosso universo cresce cada vez mais. Ele esconde uma quantidade inimaginável de fenômenos ainda desconhecidos, cada um deles representando um desafio para a ciência. No entanto, uma vez superados, nossa civilização continua a se desenvolver e a expandir seu conhecimento sobre o espaço ao nosso redor. A compreensão aprofundada desses fenômenos não apenas expande nossa visão do cosmos, mas também valida teorias científicas fundamentais. Ao testemunharmos diretamente eventos cósmicos como esses, abrimos uma janela para o futuro do nosso próprio sistema solar. Essa jornada pela vastidão estelar nos recorda da infinita maravilha e complexidade que permeiam nosso universo, onde cada descoberta representa um novo capítulo em nossa busca pelo entendimento cósmico.
Recentemente, astrônomos descobriram um novo buraco negro na nossa galáxia. E, para surpresa de todos, ele está localizado bem perto de nós. Esse buraco negro tem 33 vezes a massa do nosso Sol, estabelecendo um novo recorde como o maior buraco negro de origem estelar encontrado na nossa galáxia. Além disso, ele está localizado a cerca de 1.900 anos-luz de distância, o que o torna o segundo buraco negro de massa estelar mais próximo da Terra. A descoberta foi possível graças a 11 anos de dados coletados pela missão Gaia, um telescópio da Agência Espacial Europeia. Esse buraco negro é companheiro de uma estrela semelhante ao Sol, em um sistema binário chamado Gaia BH3. A imensa massa desse buraco negro desafia nossa compreensão atual sobre a evolução das estrelas até se tornarem buracos negros. Geralmente, esse processo envolve uma estrela queimando seu combustível e colapsando sob sua própria gravidade. Mas um buraco negro tão massivo sugere que há uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Além disso, há a especulação de que Gaia BH3 pode ser parte de um sistema de 3 corpos, o que significa que pode haver um outro objeto envolvido, influenciando a dinâmica do sistema. Essa ideia surgiu devido à interação estranha entre o buraco negro e a estrela, sugerindo uma influência gravitacional de outro objeto próximo, aumentando ainda mais o mistério desse sistema curioso. A história começa com a detecção revolucionária de ondas gravitacionais em 2015, confirmando uma previsão de Einstein na sua teoria geral da relatividade. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por algumas das fusões mais violentas e energéticas do universo. Essas ondas são cruciais porque fornecem informações sobre a natureza da gravidade que não podem ser obtidas por meio de observações eletromagnéticas tradicionais, como a luz, por exemplo. Após essa descoberta, os cientistas começaram a detectar ondas gravitacionais geradas por fusões de buracos negros em galáxias distantes. E graças à detecção dessas ondas gravitacionais, era possível finalmente determinar a massa dos buracos negros em fusão. E foi aí que eles notaram algo estranho. Os buracos negros envolvidos nessas fusões eram muito mais massivos do que os normalmente encontrados na nossa galáxia. Observando a discrepância na massa dos buracos negros dentro da nossa galáxia, em comparação com aqueles detectados por ondas gravitacionais em outras galáxias, os cientistas perceberam que algo estava faltando. E esse algo poderia ser o método de detecção usado nos 2 casos. A maioria dos buracos negros conhecidos da Via Láctea foram identificados pelas emissões de raio-x em sistemas binários. Isso é possível porque, nesses sistemas, os buracos negros estão literalmente devorando suas estrelas companheiras, acelerando e aquecendo o material que emite raios-x no processo. No entanto, esses representam apenas uma pequena porção dos buracos negros em nossa galáxia. Muitos buracos negros na Via Láctea permanecem indetectáveis porque não interagem com outras estrelas de uma maneira que produza emissões perceptíveis. Então, a única maneira de explorar essa diferença de massa seria encontrar buracos negros em nossa galáxia que estariam silenciosos e dormentes. Procurar por esses buracos negros é como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico, exigindo que os astrônomos analisem vastas quantidades de dados. É aí que a missão Gaia entra em cena. O principal objetivo da missão Gaia é criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, medindo com precisão as posições, distâncias e movimentos das estrelas. Embora Gaia não possa detectar diretamente buracos negros dormentes, ela tem uma maneira única de descobrir sua presença. Gaia observa as estrelas por longos períodos e, ao fazer isso, pode detectar mudanças sutis em seus movimentos. Normalmente, uma única estrela se move em um caminho previsível e direto. No entanto, em um sistema binário onde uma estrela divide um centro de massa com outro objeto, seu movimento pode apresentar variações ou um efeito de oscilação. Essa oscilação
pode indicar a presença de um segundo objeto, mesmo que esse objeto seja uma massa escura e invisível, como um buraco negro adormecido. Portanto, ao analisar meticulosamente esses movimentos, Gaia pode sugerir a existência de um companheiro invisível e massivo, potencialmente um buraco negro, mesmo sem observá-lo diretamente. E foi na constelação da Águia que Gaia encontrou algo interessante. Após analisarem uma quantidade absurda de dados, os astrônomos notaram uma estrela oscilando e se movendo de uma maneira diferente, sugerindo que um objeto invisível e massivo estava afetando sua trajetória. Essa estrela e seu companheiro oculto estão em uma órbita ampla, um ao redor do outro, levando cerca de 11,6 anos para completar uma órbita completa. A distância entre eles muda bastante durante o percurso. No ponto mais próximo, eles estão a 4,5 vezes a distância da Terra ao Sol. Para comparação, isso é um pouco menos que a distância entre o Sol e Júpiter. Na maior distância, eles estão a 29 unidades astronômicas, ou 29 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso representa quase a distância entre Netuno e a nossa estrela. Tanto a estrela quanto o objeto misterioso compartilham um centro de massa comum, e a órbita do objeto escuro é aproximadamente do tamanho da órbita de Mercúrio. Analisando os movimentos precisos, distâncias e posições da estrela em relação ao centro de massa do sistema, os astrônomos estimaram que o objeto invisível tem uma massa de cerca de 32,7 vezes a do Sol, enquanto a estrela visível tem menos de uma massa solar. Considerando o limite de Tove, que estabelece um limite de massa que as estrelas de nêutrons podem suportar, aproximadamente 2,17 vezes a massa do Sol, mesmo que houvessem 15 estrelas de nêutrons juntas, o que é altamente improvável, a massa ainda ficaria abaixo das 33 massas solares calculadas para esse objeto escuro. Assim, os astrônomos concluíram que o objeto invisível provavelmente é um buraco negro. Essa conclusão é apoiada pela massa do objeto estar bem além do limite superior para estrelas de nêutrons, fazendo de um buraco negro a explicação mais simples e plausível para os dados observados. Os astrônomos analisaram minuciosamente o sistema Gaia BH3 ao longo de 11 anos. O movimento das estrelas dentro deste sistema foi meticulosamente rastreado no céu, e as observações se alinharam claramente com as previsões de um modelo de sistema binário marcado em azul, ao invés de uma única estrela marcada em vermelho. As observações feitas pela Gaia são indicadas pelos pontos pretos nesse gráfico. Uma animação que acompanha este estudo ilustra a órbita da estrela e do buraco negro em Gaia BH3 de 2013 a 2024. Nesta visualização, a órbita da estrela, representada em amarelo, segue uma elipse azul, enquanto a órbita muito menor do buraco negro, mostrada em preto, segue uma pequena elipse vermelha. Ambos os objetos são vistos orbitando em torno de um centro de massa comum. Outro painel na animação exibe a velocidade radial da estrela à medida que ela se move ao longo de sua órbita, detalhando ainda mais a dinâmica dentro deste sistema binário. Antes da missão Gaia, nenhum buraco negro adormecido havia sido descoberto. No entanto, Gaia identificou com sucesso vários, com Gaia BH1 e Gaia BH2 encontrados nos últimos 3 anos e Gaia BH3 mais recentemente. Entre essas descobertas, se destacam 2, Gaia BH1, por ser o buraco negro mais próximo da Terra a 1560 anos-luz, e Gaia BH3, por sua massa e características curiosas. Outro aspecto interessante de Gaia BH3, em comparação com as descobertas anteriores, é sua órbita. Esta animação compara as órbitas dos buracos negros e suas estrelas companheiras com o Sistema Solar, usando o Sol como ponto de referência. Esta visualização mostra claramente que a estrela no sistema Gaia BH3 está em uma órbita muito mais ampla ao redor de seu centro de massa comum do que aquelas nos sistemas Gaia BH1 e BH2. O movimento mais amplo em Gaia BH3 é significativo
porque essas órbitas são tipicamente mais difíceis de detectar e requerem períodos de observação mais longos para serem confirmadas. Isso faz de Gaia BH3 um ponto fora da curva, não apenas por suas características orbitais, mas também pela sua massa e período orbital. A descoberta desse monstro gravitacional nos trouxe um marco significativo na astronomia, principalmente porque aqui é o lar do maior buraco negro de massa estelar da Via Láctea. Como se isso não bastasse, este buraco negro também está relativamente perto do nosso planeta, sendo o segundo mais próximo já detectado. Sua massa o coloca na mesma categoria dos buracos negros, normalmente detectados através de ondas gravitacionais, destacando ainda mais a importância dessa descoberta. No entanto, a presença de um buraco negro tão massivo em um sistema binário amplo levanta questões profundas sobre o entendimento atual da evolução estelar. Duas questões principais desafiam os astrofísicos: como um sistema binário tão amplo se formou e como o buraco negro surgiu bem aqui. É difícil explicar como este buraco negro se formou, porque ele está longe de sua estrela companheira. Essa grande distância não se encaixa na compreensão atual de como os buracos negros se formam, especialmente se o buraco negro veio de uma estrela massiva, cerca de 150 vezes a massa do nosso Sol. Além disso, o sistema possui uma órbita retrógrada, sugerindo que ele se move na direção oposta à maioria das estrelas em nossa galáxia. Esse movimento incomum pode indicar que Gaia BH3 se originou de um evento de fusão entre a Via Láctea e possivelmente um aglomerado globular, que é um grupo densamente compacto de estrelas. A formação do sistema pode ter envolvido uma troca dinâmica, onde o buraco negro capturou sua estrela companheira em um ambiente estelar denso. Além disso, a estrela no sistema Gaia BH3 tem um perfil químico semelhante às estrelas de um antigo aglomerado globular que se fundiu com a Via Láctea há mais de 8 bilhões de anos. Além da semelhança química, isso também explicaria a trajetória curiosa da estrela. Há também a possibilidade tentadora de que a estrela observada orbite não apenas um, mas um par de buracos negros, tornando Gaia BH3 potencialmente o sistema de 3 corpos mais exótico até agora já detectado no universo. Essa hipótese ainda está sendo investigada e, se confirmada, destacaria ainda mais a complexidade e a natureza dinâmica dos fenômenos celestes. A descoberta de Gaia BH3, o maior buraco negro de massa estelar já identificado na Via Láctea, levanta questões intrigantes sobre a formação e a evolução desses gigantes cósmicos. Esse buraco negro não apenas desafia nossos modelos com sua imensa massa e proximidade relativa, mas também sugere a existência de fenômenos ainda mais complexos, como a possível participação de outro corpo celeste influenciando o sistema. À medida que os astrônomos continuam a desvendar os mistérios do cosmos, cada nova descoberta nos aproxima mais de compreender as forças cósmicas que moldam nosso universo. Nossa galáxia, a Via Láctea, abriga algo entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Agora imagine se cada uma delas tivesse pelo menos um planeta em sua órbita. Isso significa que poderíamos ter até 400 bilhões de planetas só na nossa galáxia. Mas a coisa fica ainda mais insana. Alguns estudos apontam que o universo tem trilhões de galáxias, o que significa que o número total de estrelas lá fora é simplesmente astronômico. Os cientistas até estimam que existam mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E se cada estrela tiver pelo menos um planeta, bom, o universo pode muito bem estar lotado de mundos incríveis. Agora vem o detalhe estranho. Com essa quantidade absurda de planetas,
Até agora não recebemos nenhuma mensagem de aliens, nenhum olá intergaláctico, nenhum sinal de fumaça cósmico, simplesmente nada. Essa situação bizarra, onde as chances de encontrarmos vida alienígena parecem altas, mas nenhuma evidência aparece. É chamada de paradoxo de Fermi. Em resumo, onde está todo mundo? Mas calma, pode haver uma pista para resolver esse mistério. Cientistas descobriram que nossa galáxia está localizada perto do centro de um imenso vazio cósmico chamado de vazio KBC. Esse vazio tem impressionantes 2 bilhões de anos-luz de diâmetro e desafia algumas das ideias mais básicas da cosmologia. A existência de um espaço tão vasto e praticamente sem galáxias levanta grandes questões sobre o Big Bang, sobre como as galáxias se espalham e até sobre a própria expansão do universo. Mas o mais intrigante é que esse vazio pode ajudar a explicar 2 dos maiores enigmas da astronomia: a tensão de Hubble e o paradoxo de Fermi. Então, como os astrônomos descobriram que vivemos dentro de um vazio cósmico? Porque o vazio KBC desafia nosso modelo padrão da cosmologia? E o mais importante, como ele pode explicar o motivo de ainda não termos recebido um oi de outra civilização? O vazio KBC foi detectado por meio de mapas tridimensionais da distribuição de galáxias no universo próximo. Essa descoberta revolucionária foi feita por Ryan Keenan, Amy Barger e Lenx Cowie, que usaram levantamentos do desvio para o vermelho das galáxias, uma técnica que mede como a luz das galáxias é esticada pela expansão do universo. Isso permitiu identificar uma região gigantesca com uma quantidade significativamente menor de galáxias do que o esperado. Esse vazio é cerca de 7 vezes maior que um vazio cósmico típico. Inicialmente, a ideia de um vazio tão grande foi recebida com ceticismo, pois ela bate de frente com o modelo padrão da cosmologia. Bom, existem 2 grandes problemas. O primeiro é o princípio cosmológico, que pressupõe que a matéria está distribuída de maneira relativamente uniforme pelo universo, e a presença de um buraco tão grande na distribuição de galáxias desafia essa noção. O segundo problema envolve simulações cosmológicas. Elas sugerem que um vazio desse tamanho não deveria existir dentro do modelo atual do universo, conhecido como Lambda CDM. Segundo as previsões, as forças gravitacionais desse modelo não seriam suficientes para criar uma região tão vasta e vazia. No entanto, conforme mais observações foram feitas, a existência desse gigantesco vazio se tornou inegável. Diversos telescópios e levantamentos confirmaram que há, de fato, uma drástica falta de galáxias nessa região de 2 bilhões de anos-luz. Mas, ao invés de ser um problema, os cientistas começaram a perceber que esse vazio pode, na verdade, ser a chave para resolver um dos maiores dilemas da cosmologia: a tensão de Hubble, um problema que vem intrigando os astrônomos há mais de 60 anos. Esse problema surge porque há uma grande discordância sobre a velocidade com que o universo está se expandindo. Para entender melhor, vamos dividir isso em partes. Desde o Big Bang, o universo está em expansão, e essa taxa é definida por um número chamado constante de Hubble, basicamente um limite de velocidade para o afastamento das galáxias. Existem 2 maneiras principais de medir essa expansão. A primeira é o método direto, que analisa galáxias próximas, usando estrelas variáveis e supernovas para calcular distâncias e velocidades. Esse método sugere que a constante de Hubble é de cerca de 73 km por segundo por megaparsec. Isso significa que a cada 3,26 milhões de anos-luz, ou 1 megaparsec, a velocidade de uma galáxia aumenta 71 km por segundo. A segunda abordagem é o método indireto, que examina a radiação cósmica de fundo. Esse é um dos vestígios mais antigos e importantes do universo observável. Ele é composto por ondas eletromagnéticas de micro-ondas que permeiam todo o espaço conhecido, ou seja, um remanescente do Big Bang.
Essa radiação viajou por 13,6 bilhões de anos e fornece uma visão do universo primitivo. Com base nisso, modelos cosmológicos estimam que a constante de Hubble deveria ser de 67 km por segundo por megaparsec. E aí vem a tensão. Não precisa ser o Einstein para perceber que esses dois valores não batem. Pode parecer uma diferença pequena, mas é estatisticamente significativa e muito além do aceitável. Isso gera incertezas na idade estimada do universo. Se a expansão for mais rápida, ele seria mais jovem, com cerca de 12,5 bilhões de anos. Se for mais lenta, teria aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa discrepância de 10% é um grande mistério no modelo cosmológico atual. A tensão de Hubble é importante, porque pode indicar falhas na nossa compreensão do universo. Talvez até algo que ainda não conhecemos, podendo envolver matéria escura, energia escura ou até mesmo a gravidade. Mas há uma possível explicação simples: nossa posição no universo. Vivemos dentro do vazio KBC, uma região com menos galáxias e matéria do que a média. Isso significa que há menos gravidade localmente, enquanto as áreas mais densas ao redor exercem uma força maior, puxando tudo para fora do vazio. Esse efeito pode criar a ilusão de que o universo está se expandindo mais rápido do que realmente está. Para tentar resolver isso, os cientistas mediram a densidade de matéria dentro do vazio KBC, até uma distância de 300 megaparsecs, e o que descobriram foi incrível. A densidade no vazio é cerca de 20% menor do que a média do universo. Em escalas maiores, essa menor densidade explica por que as medições locais da taxa de expansão parecem 11% maiores do que o valor real. Em outras palavras, o universo pode não estar acelerando tanto quanto pensamos. Nós é que estamos numa região peculiar, sendo puxados pelas galáxias ao redor. A existência do vazio KBC pode ser a peça-chave para resolver a famosa tensão de Hubble, mas ao mesmo tempo, ela desafia o modelo Lambda-CDM, que é o queridinho da cosmologia moderna. Esse modelo, baseado nas flutuações de densidade do universo primitivo e na distribuição uniforme da matéria em grandes escalas, simplesmente não prevê a formação de regiões tão vazias assim. Mas ao ajustar as flutuações iniciais e turbinarem a formação de estruturas em suas simulações, os cientistas conseguiram criar vazios como o KBC. Só que tem um problema. Quando fizeram isso, os resultados simplesmente pararam de bater com o modelo Lambda-CDM. Para dar um sentido a essa bagunça, recorreram a uma teoria alternativa chamada dinâmica newtoniana modificada, ou MOND. Essa teoria surgiu para explicar o movimento esquisito das galáxias, sem precisar recorrer à matéria escura. Em vez de adicionar uma matéria invisível e misteriosa, o MOND propõe mexer diretamente nas leis da gravidade de Newton. As diferenças básicas entre os dois modelos são as seguintes. Primeiro, o MOND descarta a matéria escura, alterando a forma como a gravidade funciona em baixas acelerações. Segundo, ele prevê que o crescimento de galáxias e aglomerados acontece mais rápido do que no modelo Lambda-CDM. Esse ritmo acelerado de formação de estruturas tornaria os grandes vazios cósmicos muito mais comuns em um universo regido pelo MOND. O problema é que algumas observações do cosmos favorecem o MOND, enquanto outras sustentam o Lambda-CDM. Ou seja, a comunidade científica está presa num cabo de guerra cósmico sem um vencedor definitivo. A descoberta do vazio KBC pode indicar que precisamos revisar ou até mesmo abandonar certos princípios da cosmologia moderna. Se o universo tiver variações significativas de densidade em diferentes regiões, como a nossa, por exemplo, isso pode forçar uma reavaliação de conceitos fundamentais sobre a energia escura e a formação das grandes estruturas cósmicas. Além disso, viver no vazio KBC também nos dá uma nova perspectiva sobre o famoso paradoxo de Fermi, que nos lembra daquela velha pergunta: se o universo é tão grande e cheio de estrelas, onde estão os alienígenas?
Bom, levando em consideração a densidade da nossa vizinhança galáctica, 3 pontos merecem destaque aqui. Primeiro, o isolamento. O vazio KBC tem pouquíssimas galáxias e, consequentemente, menos estrelas. Se a vida é mais comum em regiões densas, talvez estejamos morando num bairro bem deserto do universo, o que tornaria muito mais difícil encontrar outras civilizações. Segundo, a imensidão das distâncias. As galáxias são tão espaçadas dentro do vazio que qualquer tentativa de comunicação entre possíveis civilizações seria absurdamente lenta. Mesmo que existam alienígenas extremamente avançados por perto, eles podem estar longe demais para um alô cósmico. O terceiro ponto é a possibilidade de evitarem contato. Civilizações mais avançadas podem escolher ignorar sociedades menos desenvolvidas, ou talvez nem saibam da nossa existência, já que moramos em um dos bairros mais vazios do universo. As características do vazio KBC podem representar duas coisas para o surgimento da vida. Ou é bom ou é ruim. Se for ruim, sugere que a vida inteligente tende a se desenvolver em regiões mais densas do universo, onde há mais recursos e mais chances de interações entre civilizações. Como resultado, esses seres podem não dar a mínima para explorar áreas remotas como a nossa, o que diminuiria ainda mais as chances de contato. Essa perspectiva pode ser uma explicação plausível para o paradoxo de Fermi. Talvez a vida esteja espalhada pelo universo, mas nossa localização em um verdadeiro deserto cósmico nos deixa isolados de todo o resto. Mas é verdade que o oposto também pode acontecer. Se por um lado a vida pode florescer em maior quantidade em regiões povoadas de galáxia e estrelas, o oposto também pode acontecer, já que regiões como essas teriam uma grande quantidade de corpos altamente energéticos, como explosões de supernova e quasares, o que poderia prejudicar ou destruir completamente qualquer fagulha de vida. E esse é um problema que não temos, então talvez seja graças ao nosso vazio que estamos aqui hoje. Seguindo essa linha de raciocínio, o vazio KBC também levanta questões antropológicas. O princípio antrópico sugere que o universo parece ser do jeito que é, porque nós, como observadores, existimos para percebê-lo. No contexto do vazio KBC, isso implica que nossa presença nessa região de baixa densidade não é coincidência, mas sim um fator essencial para que a vida como conhecemos se desenvolvesse. Se o universo fosse uniformemente denso ou não tivesse grandes vazios, talvez as condições para a vida nunca tivessem surgido. E, por consequência, não estaríamos aqui para discutir isso. Portanto, as características do vazio KBC, como sua imensidão e relativa solidão, não seriam anomalias, mas sim um efeito natural da estrutura do universo, permitindo que observadores como nós existam. Embora essa ideia pareça empolgante, a validade científica do princípio antrópico é frequentemente debatida, já que, para muitos, ele soa mais como uma reflexão filosófica do que uma hipótese testável. Ainda assim, o vazio KBC adiciona mais um toque de mistério à nossa compreensão do universo e do nosso lugar nele. Agora, será que ele pode ser a peça-chave para resolver a tensão de Hubble, um dos maiores enigmas da cosmologia? Bom, só o tempo e muitos cálculos dirão. Depois de atravessar as fronteiras mais distantes do Sistema Solar e explorar os recantos ocultos da nossa galáxia, uma coisa fica clara. A Via Láctea é muito mais do que um aglomerado de estrelas. É uma história viva, em constante transformação. Nos confins gelados da nuvem de Oort, descobrimos que o fim do Sistema Solar não é um limite, mas um começo, um lembrete de que até o vazio carrega memórias do que já foi criado. Vimos estrelas que devoram seus próprios planetas,
revelando o destino inevitável que um dia também alcançará o nosso Sol. Testemunhamos buracos negros gigantescos, invisíveis e silenciosos, moldando o espaço com uma força que desafia a compreensão humana. E percebemos que talvez a Via Láctea esteja sozinha, flutuando em um imenso deserto cósmico, isolada e ao mesmo tempo protegida pela solidão do vazio. Cada descoberta nos mostrou um pedaço diferente do mesmo quadro, o de uma galáxia viva, poderosa e frágil ao mesmo tempo. E talvez essa seja a grande lição de tudo isso, entender que mesmo diante da imensidão do universo, ainda somos parte dele. Pequenos, sim, mas feitos da mesma poeira que forma as estrelas e dos mesmos elementos que alimentam buracos negros. A Via Láctea é o nosso lar, um oásis de luz em meio ao infinito. E quanto mais a observamos, mais percebemos que conhecer o cosmos é, no fundo, uma forma de conhecer a nós mesmos. Obrigado.